E aí, pessoal, aqui é o Dayton Weber. A história dele é inspiradora para tantas pessoas. Amputado quádruplo, que virou jogador profissional de cornhole e não deixou a deficiência física limitar sua vida. Tim Corner pode estar em um sedã branco. Um homem foi baleado na cabeça, o outro de camisa vermelha. Mas agora ele está sendo acusado de um assassinato brutal. O que os policiais dizem que aconteceu dentro do carro dele que transformou esse palestrante motivacional em um suposto assassino. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime, sou Chris Stewart. Tudo bem, pessoal? Rapidinho. Quero falar para vocês sobre esse aplicativo que vai ajudar muito. Ele se chama Upside. Você recebe dinheiro de volta em compras do dia a dia, como combustível, supermercado e comida para viagem. Então é assim. Baixe o Upside grátis e escolha uma oferta em mais de 100 mil locais disponíveis. Depois, pague normalmente com seu cartão, confira a compra e receba o dinheiro de volta. Eu já usei o Upside, tipo, quando vou abastecer ou pedir comida para viagem, é só procurar no aplicativo e encontrar uma oferta no Upside. Após gastar, o dinheiro aparece no app e transfiro direto para minha conta. Usuários frequentes do Upside recebem, em média, $254 de volta por ano. Para receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code e use o código promocional OTC para ganhar 25 centavos extras por galão no primeiro tanque. Essa história tem uma manchete que faz você olhar duas vezes. Um jogador profissional de cornhole, amputado dos 4 membros, é acusado de atirar e matar um amigo que estava com ele no carro. E aí, pessoal, hoje vou mostrar para vocês como eu armo minha besta. Este é Dayton Weber, ele tem 27 anos e é de Charles County, Maryland, que fica ao sul de Washington, D.C. Enquanto gravamos isso, Dayton está sendo transferido de volta para seu estado natal depois de ter sido preso na Virgínia. As autoridades afirmam que ele atirou e matou um homem em seu SUV. Depois, abandonou o corpo na estrada antes de fugir. Alguém foi baleado por TD em 2236. Veja, é chocante o que os policiais alegam que Weber fez ao dirigir com 3 passageiros. Não só o crime, mas também os supostos desdobramentos que levaram a uma caça ao homem entre estados. Mas antes de falarmos sobre o crime, precisamos falar sobre Dayton Weber, quem é essa pessoa e o que fez dele uma história tão inspiradora para tantas pessoas, pelo menos até o que os policiais dizem que aconteceu no sábado à noite. Aqui está um vídeo de Weber competindo em um campeonato de cornhole postado no TikTok dele. Então Weber era um profissional no esporte ou atividade que muitos de nós praticamos em festas e churrascos. Ele jogava cornhole se impulsionando para frente com um saco para arremessá-lo. Ele não tem braços e não tem pernas, mas era muito bom no cornhole. Na verdade, de acordo com a ESPN, em 2020, Weber foi nomeado o melhor jogador de cornhole de todo o estado de Maryland. Isso inclui todos os jogadores do estado, não apenas pessoas com deficiência. Agora, a ESPN realmente fez uma matéria de 6 minutos sobre Dayton em 2023. A família de Dayton relata que, aos 10 meses, ele teve uma infecção bacteriana que evoluiu para sepse e quase o matou. Mas para salvar sua vida, precisaram amputar seus braços e pernas. Você preferiu a segunda foto, né? Agora, o que tornou a história de vida de Dayton tão especial é que Dayton continuou vivendo sua vida como qualquer um faria. Na verdade, ele provavelmente faz mais do que muita gente faz. Ele é um entusiasta das atividades ao ar livre. Ele costumava postar vídeos nas redes sociais caçando com arco e armas de fogo. Aqui, ele aparece com uma arma nas costas, subindo numa plataforma de caça na árvore durante a caça. Porém, foi no jogo de cornhole que Dayton virou notícia nacional. Ele disse à ESPN que competia em dezenas de torneios por mês.
Então, em 2023, ele conseguiu uma vaga no grande palco, a Liga Americana de Cornhole. Isso é como a liga principal para pessoas que arremessam saquinhos. Dayton disse que seu lema de vida era: "O mundo não vai esperar". Agora, aquele sorriso premiado virou um sorriso forçado na foto da ficha policial. É assustador pensar que, diante das acusações, essa seria a expressão facial dele para a câmera. Alguns foram baleados pelo 2D1 2236. Desculpe, não sou qualificada, mas parecem estar em um veículo ensanguentado. Talvez tenham passado por um CRMC. Ainda tento me livrar dela. Então vamos analisar do que Dayton é acusado. Ele estava dirigindo um carro, seu próprio SUV. Ele está dirigindo. Havia 3 pessoas dentro. No condado de Charles, Maryland, a polícia foi abordada às 22h30 de sábado por 2 pessoas à beira da estrada que disseram estar no veículo dirigido por Weber. Os policiais dizem que Weber entrou em uma discussão com a pessoa que estava no banco do passageiro da frente. 104 é um sedã branco, um homem baleado na cabeça. Homem número 2, camisa vermelha. Os policiais são abordados por essas 2 pessoas, na beira da estrada. Eles contam uma história incrível e assustadora sobre o que Weber teria feito no veículo, atirando na pessoa no banco do passageiro após uma discussão. E a questão, porém, naquele momento, era que eles, os policiais, não tinham Weber. E eles também não tinham o SUV e também não tinham um corpo. 2 horas depois, alguém ligou para o 911 dizendo que um corpo havia sido jogado em seu quintal, a cerca de 10 minutos de onde as 2 pessoas acenaram para os policiais. Agora, esse corpo era de um homem de 27 anos que os policiais identificaram como Bradrick Michael Wells. Ele estava morto. Tudo bem, antes de voltarmos a esse caso, eu tenho uma grande novidade para compartilhar, porque finalmente lançamos nosso próprio aplicativo de streaming, Law and Crime, e você vai adorar. Dá uma olhada nisso. Se destacar da multidão, certo? Este é o Law and Crime. Acesso sob demanda sem anúncios às nossas séries de sucesso e acesso exclusivo aos nossos arquivos de casos. Vê o cérebro dele ali na calçada? Ligações para o 911. Eu não queria que minha esposa e meu filho começassem mal. E as evidências que eles não mostram na TV. Junte-se à comunidade e acompanhe as notícias de última hora. Assista agora no Crime Plus. Tudo bem. Então confie em mim, temos muitas coisas legais em andamento que você definitivamente não vai querer perder. Acesse o Law and Crime hoje mesmo. Aproveite uma oferta por tempo limitado por apenas R$ 3,99 por mês, ou R$ 40,99 por ano. Tudo bem, vamos voltar para a história. Antes de voltarmos a como os policiais localizaram Weber, precisamos falar sobre esse vídeo, pois após a história surgir, o vídeo postado por Weber em seu canal do YouTube recebeu muita atenção. Ele mostra Weber carregando e disparando uma pistola 9mm, apesar de não ter mãos. Na noite de sábado, as testemunhas que fizeram sinal para os policiais disseram que conseguiram sair do Tesla de Weber quando ele encostou no acostamento após supostamente atirar em Wells. Weber teria pedido ajuda aos 2 passageiros para se livrar do corpo de Wells, mas eles dizem que recusaram. Então, depois que eles saíram do carro, Weber acelerou e supostamente abandonou o corpo na rua. Depois disso, Weber desapareceu. Tendo Dayton Weber em viagem sem direção definida. Eu adoro como é aquela área. A suspect that shot the head of the vehicle, which has close injury, is going to be a white Tesla. White Tesla. When you guys are responding to that area, keep a lookout. Weber foi localizado a mais de 160 quilômetros de distância, em Charlottesville, Virgínia, a cerca de 2h30 do condado de Charles, Maryland, onde tudo ocorreu. Policiais informam que Weber foi preso em um hospital, na Virgínia, enquanto tratava um problema de saúde. Esta é a foto da ficha criminal feita pelas autoridades locais.
Weber foi preso e acusado como foragido da justiça na Virgínia. Ele deve ser devolvido a Maryland, onde enfrentará acusações de homicídio doloso em primeiro e segundo grau, além de outras, segundo o xerife do condado de Charles. Policiais afirmam que Weber e os 3 ocupantes do carro já se conheciam. O lado de Dayton ainda não está claro. Ele permanece inocente até prova em contrário. Agora, este caso, por causa de quem é Dayton Weber, por causa da deficiência que ele tem, levantou muitas perguntas sobre como tudo isso aconteceu. Como isso poderia ter acontecido? Encontramos esta postagem no Facebook. É de um amigo de Dayton. Acho importante essa leitura porque levanta perguntas que você pode ter tido ao ver essa história pela primeira vez na sua rede social. Essa postagem diz: vamos tentar entender essa situação e me escutem, pessoal. Como alguém com amputação quádrupla dirige, atira e deixa uma pessoa no jardim da frente, com 2 no banco de trás, sem receber ajuda. Quanto tempo ele tentou pegar essa arma antes de ela ser disparada? Quanto tempo as outras pessoas ficaram olhando ele pegar a arma e mirar? Porque as 2 testemunhas no banco de trás não impediram que isso acontecesse. Mesmo que eles estivessem parados e isso acontecesse, ainda assim, leva tempo para alguém que não tem braços nem pernas fazer tudo isso acontecer sem que ninguém impeça. Tem algo nessa história que não faz sentido. Não há desculpas para o que aconteceu. E não estou defendendo ninguém, mas, por favor, me ajude a entender a situação. Sinto muito pela perda que a família e os amigos sofreram. E ninguém merece perder a vida por causa de qualquer situação. Esta postagem não é para começar uma discussão nem porque sou insensível, mas, por favor, apenas me ajude a entender isso. Agora conosco para comentar, o caso está Lisa Miller, detetive aposentada e ex-chefe de investigação. Prazer tê-la no Law and Crime. Acho que muita gente, ao ouvir essa história, primeiro precisa reler a manchete, só tentando entender essa parte. Mas então, acho que tentar visualizar como isso é possível, para ser sincero, é como se soubéssemos que ele já superou muita coisa na vida dele. Você ainda vê o Will. Falam sobre o vídeo no YouTube dele atirando com uma arma. E você ainda fica pensando como isso acontece dentro desse veículo, supostamente, considerando as deficiências que esse homem tem. Certo. Então, eu li as acusações e aquele título chocante que pegou todo mundo de surpresa, tomou conta da internet e das redes sociais ontem. Agora, pensei logo em dispositivos adaptativos, pensando, ok, bem, eu sei que existem dispositivos adaptativos para ajudar pessoas a dirigir veículos. E então comecei a pensar sobre isso e fiquei tipo, bem, acho que na verdade existem dispositivos adaptativos para disparar uma arma de fogo. E então eu vi alguns dos vídeos e isso meio que mudou as coisas também. Certo. E você pensa, sabe, primeiro, vamos falar sobre ele, porque você vê o vídeo dele subindo em uma plataforma de caça, que é, sabe, ele tem um rifle nas costas, ele é um caçador, o que é muito impressionante. Acho que impressionante é uma palavra difícil nessa história, considerando a acusação dele. Mas então, tipo, o vídeo. E eu não acredito que as autoridades tenham sido claras sobre o tipo de arma que foi usada nesse caso, supostamente, mas a gente vê o vídeo dele atirando com uma arma de 9mm. E eu sei que a gente estava conversando antes disso, tipo, só de conseguir lidar com o recuo. Que eu acho que para quem não lida com armas de fogo, você nem pensa no recuo porque os filmes normalmente não mostram o recuo. Mas isso é real, mesmo com uma arma de 9mm. Tipo, o que você achou depois de assistir aquele vídeo dele atirando com uma arma? Pra ser sincero com você, eu fiquei bastante impressionado. Quero dizer, ele usa o que restou dos braços dele, carrega o carregador, aí ele se vira, pega a arma de fogo e aponta na direção do alvo, que estamos presumindo ser o que ele estava mirando, e então dispara. Não, uma arma de 9mm não tem o mesmo recuo que algumas das outras armas de fogo. Mas para ele ter força para segurar aquilo e evitar o recuo, sem perder o controle, sabe, a pegada dele, e então disparar outro tiro. Não vemos o alvo à distância, então não sabemos o agrupamento dos tiros nem no que ele atirava.
Meu palpite é que ele teria que sair um pouco daquele alvo. Mas então eu vejo o vídeo dele subindo naquela torre de caça e a força que ele tem é realmente impressionante o que ele superou na vida e a resiliência dele. E eu acho que para mim isso torna esse caso ainda mais trágico. Alguém com tanta garra, coragem. Quero dizer, enfrentar cada dia desde criança exige um nível de coragem que eu acho que a gente nem comenta quando se trata de alguém que vive com uma deficiência tão significativa como a dele. É incrível. Só de ver as redes sociais dele, já se nota o sorriso digno de prêmio. A ESPN faz uma grande reportagem sobre ele. E aí você vê a foto da ficha policial. Ele está meio que com um sorriso no rosto, o que sabe, pode ser muito subjetivo e, tipo, o que isso significa, sabe? Eu não sei o quanto você realmente pode aplicar isso aos fatos do caso daqui pra frente, mas foi meio que um momento arrepiante. Se você é o detetive encarregado de montar esse caso e está tentando entender como uma pessoa que está dirigindo não tem braços nem pernas, ou pelo menos teve grande parte dos membros amputada. 3 pessoas estão no veículo. Um tiro é disparado e o passageiro do banco da frente está morto. E então, a pessoa que é amputada dos 4 membros também é acusada de se livrar do corpo e fugir dirigindo. Como detetive, por onde você começa a montar esse caso? Sabe, eu quero saber o que aconteceu naquele carro. Pelo que entendi, o falecido era o passageiro do banco da frente. Eles pegaram os 2 passageiros do banco de trás. Foi isso que eu entendi a partir das reportagens de alguns jornais locais. E eu quero descobrir com essas 2 testemunhas do banco de trás o que aconteceu afinal. Houve alguma briga? Como estava o comportamento dos dois, o acusado e o falecido? Quando eles entraram no carro, as coisas pioraram. Sabe, o assassinato muitas vezes acontece quando vemos uma escalada naquela raiva e fúria. E será que havia algum problema profundo entre esses dois? Isso foi algo que surgiu só naquele dia? Então eu quero fazer algumas perguntas porque eu entendo que esse cavalheiro usava dispositivos às vezes. Ele estava usando pernas protéticas, ele usou uma cadeira de rodas naquele dia, ele usava braços protéticos às vezes. Então, o que estava acontecendo? Quais dispositivos ele estava usando, se é que usava algum? E então eu quero saber mais alguns detalhes sobre onde estava a arma, de onde ele tirou a arma, e então aquelas ações exatas que aconteceram e o que foi dito imediatamente depois. E esse é o ponto também, porque por mais que você olhe o vídeo no YouTube e veja que ele sabe manusear uma arma, sabe, como caçador, você olha as redes sociais dele, ele é um grande defensor da segunda emenda, então ele sabe como manusear armas. Mas, sabe, é diferente estar em um estande de tiro ou em um ambiente controlado e depois estar em uma discussão acalorada. Dentro de um veículo, uma SUV, e a capacidade dele de ter essa arma e então, supostamente, atirar na pessoa sentada ao lado dele. E aí tudo o resto acontece. Como você constrói essa parte do caso se você é o detetive responsável? Bem, vai ser um pouco difícil porque você vai ter que fazer perguntas difíceis, mas isso faz parte do trabalho. Eu sei que no nosso treinamento, parte do treinamento de policiais era a retenção de arma de fogo. Nessas lutas corpo a corpo que às vezes enfrentávamos se alguém nos atacasse, éramos muito bem treinados para reter a arma de fogo. Se a arma está no coldre, como fazemos para retê-la? Se sacamos a arma por algum motivo, como fazemos para retê-la se a luta virar corpo a corpo? Então você quer fazer as perguntas difíceis. Onde ele aguardava? O que exatamente aconteceu? Foi de repente? Você ficou chocado? Qual era o seu estado de espírito enquanto isso acontecia? E pode ser algo tão simples quanto as 2 pessoas no banco de trás estarem apenas atordoadas e nunca terem imaginado que o amigo delas. Pelo que entendi, as reportagens afirmam que as 4 pessoas no veículo se conheciam, o que agrava a tragédia. Talvez eles simplesmente nunca tenham imaginado que o amigo deles, esse campeão profissional, seria capaz de fazer algo assim. Quantas vezes ouvimos? Eu nunca pensei que meu vizinho fosse capaz disso. Eu nunca pensei que meu amigo fosse capaz disso.
Então eu quero entender a mentalidade deles e o que eles estavam pensando naquele momento. E pode ser algo tão simples assim. Talvez eles estivessem apenas em choque. Quero dizer, olha só, eles acabaram de ver o amigo deles matar o outro amigo bem na frente deles. Então vai haver um certo nível de choque ali. Mas o que eles estavam pensando nos segundos que antecederam os disparos? Também penso no Weber, preso em Charlottesville, Virgínia, a cerca de 2 horas e meia e mais de 160 quilômetros ao sul, de onde tudo aconteceu. Ele está no hospital por algum motivo que ainda não foi divulgado, mas ele fugiu. Sabe, a gente não sabe qual é o lado dele da história, mas essa é uma pessoa que não simplesmente saiu andando pela rua, não foi até a delegacia. Ele foi longe. E quando você vai montar um caso, você tenta descobrir porque tem 3 pessoas no carro, uma delas está morta, 2 pessoas estão acusando ele de ser quem atirou. O fato de que ele fugiu, supostamente, como isso impacta a forma como você vê os personagens envolvidos nessa história. Ah, isso mostra o estado mental dele. Esse impulso de fugir indica consciência de culpa. Então, o promotor já está olhando para esse caso pensando: bem, eu tenho 2 testemunhas oculares desse assassinato. Quantas vezes isso acontece? Não é muito comum. 2 testemunhas oculares que já abordaram policiais e fizeram suas primeiras declarações. Sabe, pelo que tudo indica, parece que eles ficaram um pouco assustados. E pelo menos disseram não para esse homem. Eles não ajudaram a remover o corpo. Há uma manchete que chocou a todos nós. Mas agora esse promotor também tem esse vídeo dele atirando com armas, incluindo uma pistola. Então o promotor, e você tem o caso. Então o promotor está pensando: ah, isso é ótimo. Na verdade, o que me interessa agora é que tipo de defesa esse homem vai apresentar, ou seus advogados de defesa, sejam pagos ou nomeados, vão apresentar para ele. Porque ele tem um fardo enorme agora, se as reportagens estiverem corretas. Certo. E, sabe, eu fico pensando na parte das redes sociais disso tudo, porque, sabe, essa manchete é tipo, o quê? E aí você vê como ele é forte, seja subindo no palanque ou sabendo manusear uma arma. E aí começa a fazer sentido que ele talvez seja capaz de encostar o carro no acostamento, tirar um corpo e depois ir embora. Talvez seja capaz, naquele momento, de pegar uma arma. Sabe, a gente não sabe se essa arma já estava ao lado dele, se estava carregada, seja como for, e ele consegue, supostamente, atirar na pessoa. Ao mesmo tempo, quanta experiência um detetive realmente tem nisso, acho que isso pode impactar muito, né? Você está reconstruindo um caso. Tipo, quanta experiência você tem quando se trata de uma pessoa com deficiência fazendo algo assim? E como isso pode impactar os detalhes do que aconteceu? Ou isso não importa em nada nisso tudo? E essa parte da deficiência é quase como se fosse só a manchete que chama a atenção das pessoas? Acho que é mais a manchete mesmo. Claro, isso deve ser considerado. Mas se pensar um minuto, você está em um veículo. E pelo que eu entendi, era um SUV da Tesla, segundo algumas reportagens. Você tem uma pessoa falecida no banco ao seu lado. Já sabemos que esse jovem tem bastante força. Então, não é preciso muita força para se inclinar sobre o console e empurrar uma pessoa falecida para fora do veículo. Você sabe, você sai do carro, dá a volta, abre a porta, empurra, segura o braço e puxa. No entanto, não acho que essa parte da história seja tão complicada. Os detetives vão ter que ir. Eu não acho que a maioria dos detetives tenha muita experiência em trabalhar com alguém assim. Com uma deficiência tão grave quanto a desse jovem, mas ainda assim é assassinato e é comportamento humano, e os detetives sabem disso. Então, quando eles descobrirem exatamente o que aconteceu naquele carro, será que foi algum problema oculto que surgiu? Será que foi o ciúme? Foi qualquer outra coisa? Ou ele simplesmente ficou furioso durante uma briga e perdeu o controle a ponto de puxar o gatilho? Esse é o básico do comportamento humano ao investigar um assassinato. É, com certeza é. Sabe, eu também penso nas 2 testemunhas desse caso, e do ponto de vista delas, parece assustador, né? E elas são só conhecidas, talvez amigas. Desconhecemos detalhes do relacionamento. Mas como garantir que elas estão dizendo a verdade sobre o que aconteceu? Você tem 2 pessoas que dizem ter testemunhado isso.
Elas são as únicas testemunhas, pelo que entendemos, do que aconteceu. Aparentemente, só olhando no Google Maps, não há câmeras de vídeo na área que poderiam ter registrado isso. Então será a palavra delas contra a dele. Tipo, como você garante que são elas que estão dizendo a verdade? Bem, mais uma vez, sabe, essas duas pessoas testemunharam algo aterrorizante e horrível, mas é o trabalho do detetive fazer as perguntas difíceis. Agora, eu não sei se o acusado nesse caso fez alguma declaração inicial quando foi detido, mas se ele fez, se essas declarações iam contra o interesse das duas testemunhas, claramente você vai voltar e conversar com elas e confrontá-las com essas declarações divergentes. Mas você vai trazê-las e vai tentar entender o que aconteceu. E então você vai começar a ir atrás desse círculo de amigos e conversar com essas pessoas diferentes, sabe, companheiros, membros da família, outros colegas, e descobrir qual era a dinâmica não só entre a vítima e o suspeito, mas entre todas as 4 pessoas nesse carro. E é até possível que eles façam algum tipo de teste para verificar se estão dizendo a verdade com eles para ver se passam. Eu não sei o que essa jurisdição usa nesse sentido, mas isso também é uma possibilidade aqui, só para ter certeza e tentar inocentar esses caras. Porque sabe, só essa história. Enquanto gravamos, Weber será enviado de volta para Maryland, vindo da Virgínia, onde enfrentará acusações graves. Sei que cada estado é diferente quanto à acusação, mas parece que ele será acusado de homicídio em primeiro e segundo grau. Como alguém pode enfrentar 2 acusações em um caso de assassinato de uma pessoa só? Sei que você está no Colorado, mas em geral, como alguém pode responder por essas 2 acusações num caso em que é acusado de matar uma única pessoa? Bem, eu acho que o homicídio em primeiro grau, pelo que eu li, eles vão tentar provar que houve premeditação. Vamos falar sobre isso primeiro. Muitos acham que premeditação exige um plano elaborado. Mas premeditação, definitivamente aqui no Colorado, pode ser apenas alguns segundos. Só aquela decisão de pegar a arma onde quer que esse indivíduo tenha guardado no carro. Sabe, esse processo de pensamento de eu vou pegar minha arma, eu vou segurar essa arma, eu vou apontar para ele, e se alguma ameaça foi feita, então isso pode entrar na parte da premeditação. Mas o homicídio em segundo grau pode ser incluído como uma acusação menor. É assim que fazemos aqui no Colorado. Então, a premeditação não é tão difícil assim de provar no tribunal, mas digamos que esse crime surgiu de uma discussão que simplesmente escalou, foi ficando cada vez mais acalorada enquanto dirigiam pela estrada. Esse aspecto emocional costuma estar ligado a acusações de homicídio em segundo grau. Então, se um júri, ou se mais tarde os promotores, enquanto os detetives trabalham e fornecem mais evidências para eles, não enxergarem o suficiente para um homicídio em primeiro grau com premeditação e perceberem mais uma reação emocional, eles podem querer descartar a acusação de homicídio em primeiro grau e manter a de segundo grau. Isso também dá ao júri certa flexibilidade, dependendo do caso apresentado no tribunal, se houver julgamento. Vamos ver o que acontece depois. Aparentemente, tudo isso surgiu de algum tipo de suposta discussão acalorada dentro do carro e por que isso escalou, de acordo com o que os policiais estão dizendo. Lisa Miller, detetive aposentada e ex-chefe de investigação. Prazer tê-la no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o On the Case no Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga a gente no Spotify e assista no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.